Olá, o nosso assunto de hoje ainda causa arrepio em muita gente e desconfiança em tantos outros. Nós vamos falar dos seres extraterrestres e dos discos voadores. Eu converso com um dos maiores pesquisadores deste assunto no Brasil, o editor da revista UFO, Ademar Gevaer. Lembramos que o nosso país é um dos poucos no mundo a admitir oficialmente a existência de UFOs. E onde isso vai dar? Se esses seres existem, por que estariam visitando a Terra? Eles representariam algum risco para os humanos? Bom, são estas e outras perguntas, Ademar, que você vai ter a missão de responder para a gente agora. Espero poder. Não, com certeza, porque vocês estão pesquisando isso há anos e, Sim. inclusive, reuniram recentemente em Curitiba pesquisadores de 7 países, gente que gosta desse assunto, que estuda, que vai atrás, inclusive, dos ETs. Ai, que Isso. medo! Essa é a nossa missão. Então, Curitiba, é verdade que Curitiba tem o maior número de registros? Entre as capitais, Curitiba é a capital que tem o maior número de registros oficiais de discos voadores. Porque pouca gente sabe, mas a Força Aérea Brasileira, dos anos 70 para cá, determinou que todas as ocorrências de discos voadores que fossem feitas ou registradas em algum lugar passassem a ser anotadas num relatório específico, oficial, que até então era confidencial. Isso foi feito nos anos 70, 80, 90, 2000. E nós, da revista UFO, fizemos um movimento há pouco tempo atrás, pedindo ao governo que liberasse esses arquivos. E o governo acabou liberando. E quando esses arquivos começaram a surgir, sendo entregues pelo governo, enviados ao Arquivo Nacional, lá em Brasília, nós começamos a notar que havia muitos casos em Curitiba. Mais do que, por exemplo, Porto Alegre, mais do que Recife, que Goiânia, que são cidades, vamos dizer assim, de população em número aproximado. Tem explicação para isso? Eu acredito que essa explicação seja até prosaica. Na minha opinião, isso aconteceu porque havia em Curitiba, nesse período, um zelo maior para que esses registros fossem feitos, o que não aconteceu em outras cidades. Talvez um interesse maior do comando da base aérea aqui no Bacaxiri, do Sindacta, da parte operacional do aeroporto Afonso Pena, porque muitos desses registros foram feitos por controladores de tráfego aéreo do aeroporto internacional Afonso Pena. Aviões que vinham de Porto Alegre para São Paulo, ou vice-versa, e passando aqui por cima na radial de Curitiba. Geralmente eles passam para frente da Serra do Mar, ali sobre Guaratuba, sobre o mar. Viam sempre, ou registravam, e até às vezes detectavam por radar esses objetos. E esses pilotos se comunicavam com a torre de controle aqui do aeroporto, do nosso aeroporto, e eram confirmados também os objetos nos radares de terra do sistema de controle de tráfego aéreo. Então havia confirmações duplas. E tudo isso aí foi parar em documentos. E esses Isso que eu documentos ia já são perguntar, o disponíveis. que existe de provas técnicas, o que existe de prova material, do que o que vocês acreditam é real, faz sentido? Vou te dar um dado, por exemplo, que muito pouca gente tem. O Brasil pesquisou discos voadores oficialmente, com soldados pagos para isso, nos anos 50, 60 e 70. E, recentemente, o Brasil liberou, portanto, admitindo que fez isso e qual é o resultado dessa pesquisa, 4.500 páginas de documentos oficiais de pesquisa de discos voadores no Brasil, centenas de fotografias, fatos assim bastante contundentes. Por exemplo, a base aérea de São Paulo, a BASP, e o 4º Comando Aéreo Regional também em São Paulo, pesquisavam discos voadores no Paraná, em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, em Goiânia, em Santa Catarina. Então, por exemplo, aconteceu um caso no interior do estado de São Paulo, digamos, na cidade de Assis. Lá ia um carro da aeronáutica, lá iam 2 militares fardados para conversar com as testemunhas, se o UFO pousou, para anotar detalhes do pouso, para coletar informações. Por que Tudo isso ninguém aí era nunca conseguiu oficialmente. recolher nada, Gevaer, recolher nenhum material, um resquício, enfim? Essas naves são pilotadas por seres que, por alguma razão, ainda não querem se dar a conhecer totalmente. Então, num local de pouso de UFO, você não vai encontrar um parafuso que caiu da nave, até porque esses aparelhos são muito sofisticados, né? A mesma coisa, não acontece aqui, se você tem um carro bom, você anda para qualquer lado, não vai cair um parafuso dele. No máximo você pode ter aí uma queda de óleo, uma pingação de óleo, e isso acontece em alguns casos com discos voadores em algum lugar. Agora, as evidências estão, por exemplo, nos pousos dessas naves, que causam uma transformação no meio ambiente, no solo. No solo. Nós temos as fotografias de discos voadores, são milhões, feitas em todo o mundo. Só a revista UFO recebe todo mês aproximadamente 200 fotos.
Aliás, são impressionantes as fotografias dos agroglifos de Santa Catarina, né? Essas são muito impressionantes. Esse é um fenômeno que está acontecendo aqui, próximo de Curitiba. Vamos explicar o que significa isso, E na agroglifos. cidade de Ipuaçu, que fica no oeste de Santa Catarina, próximo de Palmas, já no nosso estado. Alguma inteligência ou algumas inteligências resolveram se manifestar ali na forma de desenhos em plantações, como nós podemos ver nessas fotografias. Esses desenhos em plantações, eles têm um significado que nós ainda estamos tentando compreender. São figuras geométricas perfeitas, surgidas naquele ponto, sempre num único período do ano, nos últimos dias de outubro, começo de novembro. Aconteceu isso, 2008, 9, 10, 11, 12, no ano passado, em 2013. Mas não no mesmo local, eles vão mudando. Ao redor da cidade de Ipuaçu, mas somente ali. Não acontece 100 quilômetros para frente, 100 quilômetros para trás, não, é sempre naquela região. A gente não sabe por quê que acontece Dimensões ali. muito grandes. Os últimos 2 casos, que foram do dia 2 de novembro de 2013, tiveram 60 metros de diâmetro. Um dos casos... Vocês fizeram imagens, inclusive de de vídeo. helicóptero, disso aí tudo, pesquisamos atentamente. Eu estou aqui desde 2008, em Curitiba, Miriam. Eu me mudei para cá numa quinta-feira e esse fenômeno aconteceu num domingo de manhã em Santa Catarina, me permitindo pesquisar, porque até então eu residia em Campo Grande, tá? A mais de 1.000 quilômetros de Ipuaçu. Eu vim para Curitiba e o fenômeno se manifestou pela primeira vez aqui perto, em Ipuaçu, que está a 300 quilômetros. Vieram Então, atrás de você. eu acho que sim. Ai, Ademar, de muito 2008 bom. para cá, eu tenho pesquisado esse fenômeno assim, Você já muito teve atentamente. alguma experiência? Eu tive 2 avistamentos. Nada Então assim. espera aí, não vamos contar não. Tá. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouco eu volto, o Ademar vai contar a experiência que ele teve, mas outras experiências que eles consideram muito mais profundas, mais importantes, com pessoas que fazem relatos na revista, enfim, pessoas que dão entrevista para você, ele que é o editor da única, da maior revista de UFO no A Brasil. mais antiga. 30 Quer dizer, anos de a existência. única no Brasil, a mais antiga e uma das mais importantes do mundo, né? Considerada pelas pessoas que estão nessa área, né? Tá certo. A gente faz um intervalo e já volta conversando com Ademar Jevaer.